O carnaval, quando ele foi criado, na verdade, ele foi criado como um ritual, é isso mesmo. E é um ritual de adoração a demônios, e é essa a origem do carnaval que muita gente não conhece. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Você acha que o carnaval é uma coisa, mas na verdade não é. É muito pior do que você imagina. E isso aí você não vai encontrar em qualquer vídeo por aí na internet. Redobre a sua atenção, porque já vamos começar. Aqui eu já quero começar desmentindo uma coisa. Você acha que o carnaval é uma festa brasileira, né? Você acha que é a cultura do povo, não é mesmo? Acha que é só alegria, música e diversão. Então me responde uma coisa. Por que uma festa supostamente inocente nasceu dentro de rituais onde pessoas eram sacrificadas? Mulheres eram violentadas em praça pública e o sangue humano era derramado em altares, exatamente em adorações a demônios. Ah, mas você está inventando coisa. Não, não, não. Vou te explicar aqui o contexto completo. E no final desse vídeo você vai ver que eu tenho razão. Porque hoje eu vou te mostrar a origem real do carnaval, que nenhuma escola, nenhuma emissora de TV vai te mostrar. Primeiro, nós precisamos voltar no tempo, lá na época da Roma Antiga, mais de 200 anos antes de Cristo, tá? Então a gente está falando de muito tempo atrás. E isso já existia, presta atenção. Todo mês de dezembro, o Império Romano, ele parava tudo para celebrar a festa de Saturnália, que era uma festa para poder homenagear ao deus Saturno. Sabe quem era Saturno? Na mitologia romana, ele era o deus que devorava seus próprios filhos. Guarda essa informação que é muito importante, ok? Um deus que come crianças, e era em honra a esse deus que Roma inteira se entregava ao caos. Mas que caos é esse? Eu vou te falar. Porque você não sabe, mas durante a festa de Saturnália, tudo, exatamente tudo, era permitido. Sabe o que eles faziam com as leis? Eles suspendiam as leis. Os escravos, eles trocavam de lugar com seus senhores. Homens e mulheres saíam pelas ruas embriagados, nus e cometendo atos que em qualquer outro dia eles seriam punidos, inclusive com a morte. A moral e a ética simplesmente desaparecia. A dignidade era arrancada do meio desse povo. E aqui está um detalhe muito importante. As pessoas elas usavam máscaras para poder esconder as suas identidades enquanto cometia os piores atos inimagináveis. Agora você já está entendendo onde a gente vai chegar, né? Máscaras, fantasias, inversões de valores, inversões de papéis, suspensão da moral, bebedeira coletiva. Isso tá te lembrando alguma coisa? Isso tá parecendo com uma coisa que a gente chama de carnaval, não é mesmo? Mas calma que eu não te contei a história completa, porque fica pior do que você pensa. Porque além da festa de Saturnália, Roma celebrava uma outra festa, que alimenta diretamente o que nós chamamos hoje de carnaval. Sabe como é que era o nome dessa festa? A festa se chamava Lupercalia. Essa festa era realizada em fevereiro, no mesmo período que a gente comemora o carnaval hoje. Parece até coincidência, né? Mas não é coincidência não, meu amigo. No mundo espiritual não existe coincidência. Na Lupercalia, sacerdotes pagãos, guarda essa informação, tá? Sacerdotes pagãos, não sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdotes pagãos, sacrificavam bodes e cães dentro de uma caverna no Monte Palatino. E o sangue desses animais era passado no rosto dos jovens. Depois esses jovens, eles cortavam a pele desses bodes em tiras e saíam correndo pelas ruas de Roma, chicoteando as mulheres que eles encontravam no meio do caminho. Que loucura, não é mesmo? E o pior de tudo, sabe o que era? É que as mulheres, elas se colocavam no caminho de forma voluntária, justamente para ser chicoteada pelos jovens que passavam. Mas por quê? Porque elas acreditavam que aquele ritual de sangue traria fertilidade. Agora pensa comigo, sacrifício de sangue, nudez, rituais aqui, outro ali, adoração em cavernas, tudo isso era oferecido a Luperco. Quem é Luperco? Era uma entidade que Roma adorava como Deus. Mas a Bíblia vai chamar pelo verdadeiro nome, a Bíblia chama de demônio. É só você ler lá em Coríntios, capítulo 10, no versículo 20, que vai dizer assim, as coisas que os pagãos sacrificam, na verdade são sacrificadas a demônios e não a Deus. Aí ele vai concluir dizendo, e eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. E Paulo não estava de brincadeira, ele estava avisando, e esse aviso serve para hoje também. Então você pensava que isso começou no Brasil, mas não foi. Você vê que em Roma eles já faziam isso há 200 anos antes de Cristo. Mas também não começou em Roma. A Grécia já fazia isso há muito tempo, bem antes de Roma. As festas dionisíacas eram celebradas em honra a Dionísio, que era o deus do vinho. Esse era o deus do vinho e da loucura. E quando eu digo loucura, eu quero dizer literalmente possessão demoníaca.
E as mulheres que participavam desses rituais de Dionísio eram chamadas de Mênades, que significa as enlouquecidas. Já viu aquele termo, miga sua louca? Pois é, já existia lá atrás na Grécia. Essas mulheres, elas entravam em um estado de transe tão profundo que elas despedaçavam animais vivos com as próprias mãos e comiam aquela carne crua. E elas acreditavam que ao fazer isso, o espírito de Dionísio entraria nelas. Então o que elas faziam aqui, na verdade, não era uma adoração, era uma possessão, literalmente uma possessão demoníaca. Elas faziam isso para que espíritos entrassem nelas. E elas achavam que era Deus, mas na verdade era demônios. E a Bíblia chama isso de abominação. E sabe qual que era a principal marca dessas festas? Era exatamente o vinho em excesso, muita dança e perda total do controle. Pois é, era assim que acontecia. Pessoas completamente fora de si, entregues a uma entidade que controlava tudo, seus corpos, suas mentes. Ou seja, era algo realmente terrível. Agora, olha para o nosso tempo. Olha para a imagem do carnaval hoje. Multidões se embriagando, pessoas fora de si, corpos se movendo em transe no meio de uma multidão gigantesca. Você vê grito, você vê confusões, você vê perca total de consciência. Aí eu te pergunto, mudou alguma coisa? Mudou. Apenas o nome. Agora nós vamos fazer um exercício aqui. A gente vai colocar o passado e o presente lado a lado. Na Roma antiga, as pessoas elas usavam máscaras para poder esconder a sua identidade e poder pecar sem consequências. Hoje as pessoas elas usam fantasias para poder fazer coisas que nunca fariam mostrando o próprio rosto. Na Lupercalia, corpos nus corriam pelas ruas e eram oferecidos a entidades. Hoje, corpos seminus desfilam em carros alegóricos diante de milhões de câmeras. E tudo isso passando na TV em tempo real. Vamos falar então das festas a Dionísio, que eram multidões de pessoas bebendo até perder a consciência e entrando em transe coletivo. E hoje você vê exatamente isso, né? Pessoas saindo pelas ruas e bebendo até perder o sentido. E por fim, vamos falar de Saturnália, que a moral era suspensa, o pecado era legalizado e a ordem era invertida. Agora para pensar, hoje durante o carnaval, homens estão se vestindo de mulheres, crianças são expostas ao que jamais deveriam ver e tudo é celebrado como liberdade. Você vê que nós mudamos o século, mudamos o idioma, mudou tudo, né? Até o continente. Mas o espírito que atua por trás disso é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Em Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 22, vai descrever exatamente isso. Lá vai dizer assim, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos e obscurecidos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, diante de tudo isso, vem a verdade que ninguém tem coragem de te dizer. O carnaval, ele nunca foi apenas uma festa. O carnaval é um ritual. Sempre foi e sempre será assim, só não enxerga quem não quer. Desde o seu nascimento lá atrás, com os romanos, com os gregos, essa celebração ela foi projetada para fazer uma coisa: afastar o ser humano de Deus e oferecer a sua carne, a sua alma, a sua dignidade em altares sacrificados a demônios, disfarçados de diversão. E sabe o que é pior de tudo? Essa estratégia funciona tão bem que bilhões de reais são investidos. O governo apoia, escolas ensinam, famílias inteiras estão levando seus filhos pequenos para poder participar de algo que nasceu em sangue, nudez e sacrifício humano. Mas isso não acontece por acaso, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 4, vai dizer que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. A gente sabe que o mundo está cego, mas você não precisa estar. Se você chegou até aqui, agora você sabe que os seus olhos estão abertos e agora a responsabilidade é totalmente sua. Você sabe de toda a verdade e pode compartilhar esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas, para que pessoas possam abrir os seus olhos e entender que isso não é apenas uma festa, não é apenas uma diversão, isso é um ritual. Deixe o seu comentário dizendo se você já sabia disso ou não. Peço também que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Estou aqui publicando vídeos diariamente e vai ser sempre uma honra tê-lo aqui comigo. Agora eu vou deixar 2 sugestões aparecendo aqui. Escolha qualquer um desses vídeos e vai assistir. Faça isso agora, tô te esperando lá já, hein? Valeu, tchau, tchau.